E aí, tudo belezinha? Continuando a aula anterior, lembra? Constantinopla, turcos otomanos, Europa, o espaço geográfico, rota comercial, caminho da seda, das especiarias, espaço geográfico Ásia, Índia e China, onde europeus compravam, voltavam e revendiam. No meio do caminho acontece o que? A tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, inviabilizando essas rotas comerciais. Tanto aquelas ocorridas marítimas pelo mar Mediterrâneo e aquelas terrestres, dando continuidade ao trajeto. O que é que nós temos agora? Um problema a ser resolvido. Qual era o problema? Como ir até a Ásia, comprar e voltar sem pagar nada para os turcos otomanos. Então a saída era, aqui existia, contornar o continente africano e chegar até a Índia, chegar até a China. Agora nós temos um outro elemento bastante interessante nesse contexto, que é, lembra quando eu falei do sistema feudal e a participação da Igreja Católica Apostólica Romana num poder quase que único? Pois é, quem vai pensar essas navegações vai pensar, eu preciso de um mapa, óbvio. Se eu vou navegar, eu preciso de um mapa. Então eu vou recorrer ao mapa que existia naquele momento, naquela Europa. Que mapa que era? Era um mapa de um mundo segundo a visão da Igreja Católica Apostólica Romana. Isidoro, um bispo, ele elabora um mapa denominado aí o mapa TO. Vamos observar ele nas imagens daqui a pouquinho, mas só para a gente ir adiantando a conversa, o mapa TO, ele vai ter aquela configuração que a Terra é plana, cercada de água por todos os lados, e lá nas extremidades, ou seja, na linha do horizonte, eu cairei no abismo do inferno. Olha só a loucura! Terra plana, cercada de água por todos os lados, e a linha do horizonte, o abismo do inferno. Ou seja, é um mapa com algumas ideologias inseridas. Primeiro se você for navegar, você, dentro da concepção daquele momento histórico, lembra que nós estamos falando de espaço geográfico e tempo histórico, para aquele momento a ideia era de que nos oceanos haviam monstros marinhos que devoravam as embarcações. E se você vencesse eles, chegasse na linha do horizonte, lá onde o sol se põe, onde o sol aparece, aquela linha é a linha do abismo do inferno, ou seja, a sua embarcação chegaria lá e cairia e você iria para o inferno. Ninguém quer ir para o inferno, ninguém quer morrer, ninguém quer ser devorado pelos monstros. Então tem um quê ideológico por trás, ou seja, há um sistema de controle para falar para o camarada, não vá navegar porque os monstros irão te devorar, não vá até a linha do horizonte porque você vai cair no abismo do inferno. Então quer saber de uma coisa? Fica aqui onde você está, que é melhor para todos. Então o mapa desse momento é um mapa TO. Então, pessoal, como comentado, o mapa TO ele vai ter algumas características importantes. Primeiro, lembre-se, é um mapa que foi confeccionado com cunho religioso. Lógico, ele vai ter uma ideologia por trás. O pensamento da igreja vai estar presente. Dentre esses pensamentos, a ideia é de que há uma área geográfica habitada. Para a igreja, isso será chamado de ecúmeno. Jerusalém é o centro do mapa, olhando em direção ao paraíso. O formato dessa terra é plana, cercada de água por todos os lados e, evidentemente, os monstros marinhos povoando essas águas. E, lógico, o abismo do inferno nas linhas lá do horizonte, onde o sol nasce, onde o sol se põe. O formato dele é esse. Então nós podemos perceber que é como se fosse uma letra T sobre o O.
por isso que chama-se mapa TO. A região da Ásia na parte superior, Europa à esquerda abaixo e África à direita abaixo. Mar Mediterrâneo dividindo a Europa e a África, e acima a Ásia, e onde o Sol nasce seria a lógica, a ideia do paraíso. Como que seria essa Terra plana? Mais ou menos nessa configuração. A trajetória do Sol, a trajetória da Lua, a parte habitada, sejam as terras, o ecúmeno, e as suas bordas, o abismo do inferno. Então, se o camarada saísse navegar, ele cairia consequentemente no abismo. As ideias de Cristóvão Colombo, elas estavam vinculadas a um outro viajante importante chamado Marco Polo. Então vocês podem considerar aqui o feito de Marco Polo. Das ilhas de Java para a China, para a Índia, navegou no Oceano Índico, pela Pérsia, pela Arábia, pela região da África, pelo Egito, ou seja, África aqui na região da Somália, África aqui a região do Egito, Mar Mediterrâneo e os países europeus, incluindo aqui Itália, Gênova e assim por diante. Então, o trajeto, ou os trajetos que Marco Polo fez foram mapeados e, evidentemente, Cristóvão Colombo tinha essas informações. Mas o mais importante de tudo é esse camarada aqui, Toscanelli. O mapa dele é um mapa fundamental no pensamento de Cristóvão Colombo. Então observem que nós vamos ter aqui algumas informações relevantes. A localização da Europa, ou seja, ponto de partida de Cristóvão Colombo, Espanha. Localização do Japão, localização da China e localização da Índia. Então, o mapa de Toscanelli, ele mencionava a ideia de navegar em direção ao oeste, ou seja, sair desse ponto aqui e navegar para esse ponto aqui. Só que há um elemento diferente aqui, que na realidade nós vamos chamar aqui de Antilhas. Esse ponto aqui, para Toscanelli e para Cristóvão Colombo, não é ou não eram as Américas ainda. Enfim, um conjunto de pequenas ilhas. Qual será então o roteiro de Cristóvão Colombo? Ele sairá da Espanha em direção a esse ponto, que é hoje Cuba, Bahamas, as Ilhas Caribenhas, na América Central, e ele vai fazer o quê? O retorno para a Espanha. Então as viagens deles estarão aqui, ó, nesse contexto geográfico aqui. Ele não virá até a Índia por esse caminho. Então você conseguiu observar nas imagens mapa TO, ele vai dar uma configuração Ásia, Europa, África, o centro dele, centro de tudo, Jerusalém. E o que acontece? Para eu sair da Europa, eu vou contornar a África e chegar na Ásia. Só que quem é que quer navegar? Quem que é o louco de sair lá e vamos navegar, vamos ser devorados pelos monstros? E se não der nada, a gente cai no abismo do inferno? Ninguém. Teoricamente, ninguém. Contudo, um camarada chamado Cristóvão Colombo é o cara do contra. Veja como o momento era delicado. Ele tinha conhecimento das viagens de Marco Polo. Colombo era um comerciante, era um cara navegador, ele conhecia outras culturas, então ele tinha conhecimento de Marco Polo. Ele tinha acesso a um outro mapa chamado o mapa de Toscanelli, que teoricamente mostrava a porção geográfica da Europa e do outro lado a porção da Índia, então era um outro mapa que circulava, ou seja, não era o mapa TO da Igreja Católica Apostólica Romana, e ele é o cara que vai ser o cara do contra. Vamos navegar, porque eu sei que se a gente for para lá, não tem abismo do inferno, não tem monstro marinho, negócio aí. Agora, observem como é extremamente sensível esse momento para Cristóvão Colombo. Ele não pode falar que ele não é católico,
abertamente, porque você tem a Inquisição. A Inquisição é aquele período em que eles mandam queimar na fogueira aquele que é contrário à Igreja Católica Apostólica Romana. E ao mesmo tempo ele sabe que não tem o abismo do inferno. Ele já parou para... olha como que o cara era. Ele um dia sentadão na beira da praia lá, fumando cigarrão lá, aí ele observa um barco voltando. Olha a análise de Cristóvão Colombo. Fala pro camarada dele, fala, tá vendo lá? Ele falou, tá vendo o quê? Ele falou, olha lá, o barco voltando, velho. O cara falou, tá, e daí? Qual o problema? Ele falou, mas como é que ele vai voltar se lá tem o abismo do inferno? O cara falou assim, olha só, rapaz, é mesmo? Como é que o cara consegue voltar? Ele falou, então, meu, não tem esse negócio de abismo. Terra é redonda mesmo. E nesse princípio, ele vai falar, ó, se a gente pegar aqui, navegar sempre em linha reta, eu vou dar a volta e vou chegar do outro lado. Simples assim. Não sabia Cristóvão Colombo que entre a Europa e a Ásia tinha o continente americano. Mas isso é para uma outra conversa. Pois bem, Cristóvão Colombo se organiza, monta uma expedição, ele vai ter apoio do rei e da rainha da Espanha. A Igreja Católica de zoião grandão em cima de Cristóvão Colombo, porque imagina se o cara vai e o cara volta, meu. O que é que a igreja vai falar? O cara foi no abismo do inferno, deu um abração lá no capeta e voltou. Como é que ela vai conseguir conter essa informação? Então, Cristóvão Colombo é um cara além do seu tempo. Então Cristóvão Colombo junta lá as 3 caravelas dele e ó, se manda. 1492 e vai até a região da América Central, Cuba, Bahamas, aquela região. Dá uma olhada lá, vê uns caras peladão lá, ele acha que é a Índia, volta para a Espanha. Então ele vai fazer 4 viagens nesse contexto aí, só que há um problema para Cristóvão Colombo. Cristóvão Colombo e a Igreja Católica Apostólica Romana não vai rolar muito bem, então vai causar um desconforto aí e ele vai ter que dar os seus pulos para não morrer, porque senão degolam ele, mete na fogueira, porque como é que ele vai falar que não tem abismo do inferno? A igreja fala que tem, mas isso é uma conversa para mais adiante, beleza? Então vamos lá. Beleza? Então aí, ó, não esqueça que a gente está dando sequência nas nossas aulas. Então se você perdeu uma, sugiro que volte, assista o vídeo anterior, assista esse para dar continuidade, senão você vai perdendo o raciocínio, perde a linha histórica dos movimentos e aí não tem muito o que fazer. Beleza? Então nos vemos na próxima aula.